Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Permitam-me que comece com dois agradecimentos especiais ao Eurico de Castro Alves, que é claramente a alma danada. Todos os projetos têm uma alma danada, a alma danada desta convenção, ou seja, a pessoa que desde há mais de 2 anos, de facto, pensou, sonhou e, juntamente com o nosso bastonário da Ordem dos Médicos, empreenderam nesta já 3ª edição da Convenção. E o segundo cumprimento é exatamente para o nosso bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Miguel Guimarães, e na pessoa dele cumprimentando todos os médicos, porque hoje é o Dia do Médico. Eu pedi um aplauso. Estas conclusões não são mais do que reflexões que hoje ouvimos aqui plasmadas e que também, de alguma forma, já vêm do trabalho conjunto que temos vindo a fazer neste último ano e, respectivamente, e mais, mais marcadamente nos últimos meses com as associações de pessoas que vivem com a doença. Na 3ª reunião daqui é a maior plataforma de debate da saúde em Portugal, foi a voz dos cidadãos que quisemos hoje aqui destacar. Porque é para os portugueses que somos que o Sistema Nacional de Saúde tem de ser capaz de cumprir a sua missão, criar valor para os cidadãos e cumprir a sua função de acelerador da coesão social e territorial, respondendo aos desafios de hoje, mas, sobretudo, aos de amanhã. Importa nunca esquecer, como já hoje aqui disse o nosso Presidente da República, através de um vídeo que passou logo no início da Convenção, que o princípio e o fim, o alfa e o ômega do Serviço Nacional de Saúde têm nomes e têm rostos, e têm biografias e têm dramas. São as pessoas, e já aqui hoje as ouvimos, são os portugueses. E é isto que nos une e que jamais poderemos esquecer. E foi pelos portugueses que esta convenção, feita por portugueses, se concretizou. Para fazer parte de um debate que acrescente sucesso a uma história de sucesso. Sem agendas corporativas, participada, plural, não partidária. Uma convenção que dialoga com o futuro, não se consumindo na espuma dos dias em que os problemas persistem, mas cuja solução cabe a quem governa e só a quem governa, ou só quem governa, pode assumir essa responsabilidade. E quem governa hoje e amanhã terá sempre, em nós, todos, nesta Convenção, o suporte da sociedade para justificar o óbvio. Não investir na saúde é socialmente inaceitável. Esta Convenção veio para ficar e está para durar, porque tem uma agenda para a década, transversal, suprapartidária, com um desígnio nacional. Saúde para todos. Vivemos hoje uma época difícil e complexa e também hoje aqui, à semelhança das 2 edições anteriores, já o referimos. Difícil porque o Serviço Nacional de Saúde, a nossa joia da coroa, dá sinais de cansaço, depois de anos seguidos de resiliência e resistência dos profissionais. Redução de horários de trabalho sem os consequentes planos de reorganização e incentivo à produtividade, sem a renovação das infraestruturas, sem autonomia na gestão, com falta de investimento planeado, reforço do capital humano, aposta séria na prevenção e na literacia. Anos de impactos diversos sobre todos os agentes que operam na cadeia de valor em saúde. Anos de desesperança, muitas vezes, sem estabilidade ou previsibilidade que precisamos nas políticas. Anos em que qualquer estrada nos serviu, porque muitas vezes, demasiadas vezes, não tivemos a coragem e a liderança necessárias para fazer o caminho que sabíamos estar certo e que requeria o desassombro de aproveitar os bons exemplos, de utilizar a capacidade instalada na sua plenitude, de renovar para transformar. Mas o país muda,
As pessoas mudam, as famílias mudam, porque o mundo é global e nós somos cidadãos do mundo. E o Sistema Nacional de Saúde, e o seu Serviço Nacional de Saúde em particular, não é, nem pode ser um espaço imutável, uma aldeia isolada num ecossistema amplo e universal. Ao SNS é há muito tempo pedido que faça o possível e o impossível, que integre a inovação tecnológica e terapêutica sem financiamento adicional, que motive os profissionais sem sistemas de incentivo adequados e carreiras organizadas, que seja inclusivo e não deixe ninguém para trás, que seja porto de abrigo dos casos sociais, que assuma que o cidadão é o centro do sistema, quando ao cidadão, como já hoje aqui também ouvimos, são vedadas as possibilidades de participação que até já constam do articulado da lei. Por isso, meus amigos, é tempo de ação, de uma ação ponderada, realista, mas com ambição. E é um excelente momento este, pela proximidade das eleições legislativas, para que os agentes políticos apresentem as suas propostas concretas para solucionar os problemas concretos e, sobretudo, valorizar as oportunidades, também elas concretas, e que já estão há muito tempo identificadas. E tudo isto porquê? Porque os portugueses não podem ter listas de espera de anos por uma primeira consulta de especialidade ou cirurgias. Não podem ter as enormes falhas de medicamentos que têm atualmente na nossa rede de farmácias. Não podem esperar eternidades por tratamentos inovadores que podem fazer a diferença. Não podem continuar a não ter cuidados continuados e paliativos para si e para os seus, quando necessitam. Que não só esta falha, gera sofrimento e desesperança, mas sobrecarrega desnecessariamente as famílias, os cuidadores, que, exaustos e perdidos num sistema, sentem que o sistema não é amigo do cidadão. Centrar o sistema de saúde no cidadão não é adiarmos sistematicamente o acesso universal à saúde mental e à saúde oral, como se não se tratassem de prioridades. Ou continuar a ter um sistema de comparticipação de medicamentos, que já hoje aqui falámos, que passado 20 anos se centra na terapêutica e não no doente. E continuamos, apesar dos alertas, a manter nos hospitais camas sociais com internamentos médios prolongados, ao invés de deshospitalizarmos as pessoas e de as tratarmos em proximidade. Centrar o sistema de saúde no cidadão é resolver de uma vez por todas o problema da sobrecarga das urgências. Através de estruturas de proximidade, para que os cidadãos saibam que podem e devem ser tratados ao pé de casa, ou mesmo na sua casa, no seu bairro, na sua aldeia, que não terão pior saúde por isso. Pelo contrário, bem pelo contrário, dessa forma terão o conforto, a humanização que só a proximidade e a afetividade dos amigos e da família podem garantir e concretizar. Por isso, no âmbito da descentralização de competências para os municípios e no reforço das associações de pessoas que vivem com a doença, se podem concretizar enormes oportunidades de promover esta proximidade. O SNS e o sistema de saúde não podem ser uma fonte de problemas para os portugueses. Têm de ser a solução permanente, o abraço amigo, o fator de confiança nas nossas vidas, um vetor de desenvolvimento e de captação de investimento, um orgulho para o país. Entre reformas incrementais e algumas disruptivas, é tempo de libertar o potencial do sistema de saúde enquanto setor económico determinante para Portugal, que qualifica e emprega, catalisador de uma cultura de coesão social e territorial, renovada e na necessária cultura de solidariedade intergeracional, que tem que ser incentivada. E isso implica não darmos como adquiridos direitos que, mesmo constitucionalmente consagrados, têm que ser insistentemente protegidos. Esta Convenção materializa a nossa ambição para o futuro, o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, o futuro dos nossos pais, o futuro do nosso país. Não queremos viver presos ao passado, porque já não somos, felizmente, esse país onde a esperança média de vida não ultrapassava os 69 anos e em cada 100 mil partos realizados morriam 43 mulheres. Hoje temos outros desafios e já aqui os ouvimos. A longevidade, a ciência, a ética, a disrupção tecnológica, a literacia, a prevenção da saúde e bem-estar
e desafios que nos convocam a todos a reconhecer numa agenda para a próxima década soluções. Uma verdadeira agenda para o século XXI, que ao ambicionar o desígnio Saúde para Todos, assume efetivamente, tem que assumir efetivamente a saúde em todas as políticas. É uma inevitabilidade. Porque, entre outras razões, e já aqui o dissemos, as maiores determinantes da saúde são a pobreza e a desigualdade, que não se resolvem no sistema de saúde e no Serviço Nacional de Saúde. Nesta convenção aberta, com a necessária diversidade ideológica, unem-nos princípios comuns que a nossa lei fundamental consagra e o exercício político dos necessários consensos exige. Uma lei que continua a traduzir o caminho que fizemos e não nos recoloque no ponto de partida num país que já não somos e que não voltaremos a ser. Essa é que é a oportunidade. Voltar atrás não pode ser uma possibilidade. Por isso reafirmamos que a saúde é um direito humano. Por isso é um tema que tem que ser tratado nas dimensões éticas, da responsabilidade do Estado, da participação regulada dos agentes e, sendo um tema universal, presente nos desafios do milénio, promove o progresso civilizacional sustentável e, por isso, tem que ser garantido de forma soberana. É matéria de soberania nacional. O sistema de saúde é complexo e não pode ser objeto de intervenções pouco pensadas, sujeita a imediatismos eleitorais ou interesses conjunturais. Na saúde não chega a fazer muito, tem que se fazer bem. E defender o interesse público, que não tem cor política, não é propriedade nem de uns nem de outros. O bem comum faz parte da defesa intransigente de princípios fundacionais da democracia e realiza-se na atitude de cada um de nós. Todos somos responsáveis pelo bem de todos e temos, por isso mesmo, responsabilidades não apenas de identificar o que está mal, mas de apresentar soluções. Aqui, o como faz toda a diferença. O quê já nós sabemos e conhecemos. E aqui, enquanto cidadãos, temos de assumir as nossas responsabilidades de combate ao consumo de recursos desnecessários, à preservação da nossa saúde individual e coletiva, recusando soluções terapêuticas ou outras sem evidência científica e que só cumprem agendas de desresponsabilização do Estado, aproveitam iliteracias e prometem eldorados da saúde e bem-estar a doentes sem esperança e a cidadãos menos informados. Nesta convenção, estudamos os problemas, debatemos-los entre nós, conciliamos os dissensos, somos transparentes, porque temos um objetivo maior em comum. Saúde hoje e saúde amanhã, para depois de nós. Sabemos que sem saúde voltaríamos a ser um país menos desenvolvido, económica e socialmente. Sem um bom sistema de saúde, não seríamos uma geografia atrativa. Sem saúde, a pobreza e as desigualdades seriam ainda maiores. E por isso a área da saúde é uma prioridade sobre a qual os portugueses, que trabalham muitos dias do ano para conseguir pagar os seus impostos, não querem deixar de ter uma palavra a dizer. Temos sim um subfinanciamento na saúde de forma crónica, apesar das diferenças da diferença que temos na forma de o dizer. Todos os relatórios o apontam e a Comissão Europeia disse-o recentemente. Mas nem precisava de dizer ou de escrever, porque nós sabemos e sentimos todos os dias no país, nas nossas unidades de saúde. E isso corresponde a uma opção política. Isso corresponde a uma opção política que tem vindo sucessivamente a ser concretizada porque olha para a saúde como uma despesa e não como um investimento que torna o país economicamente mais viável. É a altura de perguntar aos portugueses onde querem ver o seu dinheiro, o dinheiro dos seus impostos, investido. A qualificação da nossa democracia vai levar-nos, obrigatoriamente, à mobilização participada dos cidadãos nos seus destinos. O retrato que foi feito, só aqui um acrescento, pela Comissão Europeia, penso que há uma semana, não podia ser mais claro, e é só um indicador. Em termos per capita, a despesa pública de saúde em Portugal fica a menos de metade da média da União Europeia. É verdade que todos os países, durante um determinado período, desaceleraram o investimento do PIB em saúde, mas estão a recuperar e nós não recuperamos. E das duas, uma. Os outros países andam a desperdiçar dinheiro em tempos económicos difíceis também para eles. Ou nós, em Portugal, continuamos incapazes de reconhecer que o investimento em saúde transforma a sociedade. E continuamos, pior,
a insistir no status quo, demasiado acomodados para mudar, capturados por preconceitos que não se justificam à luz da evidência. Gastamos energias vitais a discutir o acessório, os modelos de relacionamento entre o privado, o público e o setor da economia social, indiferentes à perplexidade e à própria indiferença, ela mesma, dos cidadãos perante temas que veem discutir na televisão ou nos outros mídia e que não percebem e, sobretudo, que nada acrescenta à sua vida cotidiana. E, entretanto, os problemas multiplicam-se todos os dias e são esses que nós precisamos de resolver. E na agenda do cidadão, que hoje aqui temos e que está disponível para todos podermos ver com mais detalhe, eu salientaria apenas as 3 das 14 prioridades aqui enunciadas. Defender uma gestão mais humanizada do doente, promover o valor da saúde em todas as políticas, assegurar, na definição das políticas de saúde, a participação dos cidadãos e dos representantes dos doentes e dos cuidadores. Mas há muitas outras medidas que aqui estão nesta agenda e que importa que façam parte deste caminho que temos que percorrer. Esta agenda, por isso, que hoje foi construída e divulgada, permitirá cumprir a visão que os cidadãos assumem de nada para nós sem nós. Visão que temos mais e mais que incorporar nas políticas de saúde. Mas esta agenda que hoje aqui trazemos clarifica e reforça, por exclusão, também aquilo que nós, Convenção Nacional da Saúde, não queremos. Não queremos ser ou não queremos ter um Serviço Nacional de Saúde para os mais pobres, porque isso seria o fim da universalidade, da equidade e da solidariedade como a conhecemos e idealizamos. E marginalizaria, no sistema aqueles que, por via do rendimento, não podem exercer a sua liberdade de escolha. Não queremos ser geridos por preconceitos, conflitos de interesse, decisões pouco informadas, sem avaliar o que se faz de forma transparente, seja no público, no privado ou no social. Não queremos que o Serviço Nacional de Saúde continue a assumir como uma inevitabilidade as dívidas aos fornecedores, sempre encarado pelas finanças como sendo o parente gastador dentro do executivo da governação. Porque já o dissemos, e há dados concretos de que a saúde é um motor de desenvolvimento para Portugal. Aliás, só a título de exemplo, em 10 anos, numa década, apenas numa década, se fizéssemos o que está certo e o que tem que ser feito sem zigue-zagues conjunturais, passaríamos de 1,4 mil milhões de euros de exportação, na área da saúde, é apenas um exemplo, para o dobro, sensivelmente, 3 mil milhões de euros no setor da saúde. A saúde, porque alicerçada no conhecimento e na tecnologia, é uma das nossas pontas de lança na internacionalização. E já quase a terminar, reafirmamos que nesta Convenção, e para nós todos, renovar o Serviço Nacional de Saúde é respeitar a sua identidade, os seus princípios, a sua história, mas a sua evolução. Não é um regresso ao passado, é um olhar para o futuro, projetando, contudo, aquilo que em conjunto fomos capazes de aprender. O Serviço Nacional de Saúde, que hoje, mais uma vez, esteve em debate, é popular e é estimado. Foi e é um projeto que nos uniu e nos une no essencial. Projeta-nos enquanto povo, abre-nos horizontes, estimula a nossa motivação e a capacidade de criar, de ser melhores. É um selo de confiança para os portugueses e é assim que tem de continuar. Para isso tem que se revitalizar, reorientar, continuar a atrair capital humano de qualidade, já tudo foi dito. O Serviço Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde, dos próximos 40 anos, serão necessariamente muito diferentes, porque moram num admirável mundo novo que não podemos parar. Teremos sim de o modernizar sempre ao serviço dos portugueses. E hoje, nesta Convenção, unindo aquilo que não pode estar disperso ou deslaçado, demos mais um contributo para esse futuro. Muito obrigada.